falamos sempre, falamos isso, que é a nossa Berenice, que veio pela primeira vez, e ela vai falar, gravando o programa, a Rádio Rio de Janeiro estará gravando essa palestra e ela será transmitida na próxima terça-feira, dia 21, às 16 horas, no programa Na Tribuna Espírita, Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz. Né? E também tem aqui, quem quiser ouvir outros programas da rádio, pode me acessar pela internet, www.radioRioDeJaneiro.am.br. Então, passamos a palavra para a nossa irmã. Boa noite. Hoje nós vamos juntos, vamos meditarmos sobre a gente compreender a nossa vida. Na nossa vida nós temos as nossas aflições, nossas dores, as justiças, injustiças, o bem, o mal. E como é que a gente vive, a gente se comporta, como é que a gente compreende estas situações? Então, começando pela aflição. Pense aí, o que é a aflição para você? O significado da aflição para você? O que você acha que é uma aflição? O significado dessa palavra aflição. No dicionário, ela está assim, que é uma circunstância penosa, é um estado de grande desalento, profunda tristeza, mágoa, desgosto, padecimento físico, grande preocupação ou inquietação, ansiedade, angústia. Então, a gente pensando em cima desse significado, a gente vai fazer uma reflexão. Nós temos essa aflição? Então, pense em duas aflições, só em duas situações, duas coisas que você, para a sua vida, você fala, isto me dá muita aflição. Minhas aflições são esta e esta. Pense. No livro Lições sobre Amar e Viver, do Maurice Schwartz, tem uma frase dele. Analise essa frase, escuta essa frase com a sua alma. Ele diz o seguinte: observe que o momento que você se torna infeliz, normalmente, é o momento em que você tenta controlar a outra pessoa ou a situação. Então, será que essas aflições que nós estamos catalogando, essas duas que nós escolhemos, será que ela nos causa aflição? Nós sentimos essa aflição porque a gente quer controlar a situação ou a pessoa? Às vezes nós estamos num relacionamento que a pessoa quer partir, mas a gente quer controlar o sentimento dela por a gente não quer admitir que ela deixe de gostar da gente, e isso nos causa aflição. Às vezes temos o caso da nossa família ligado à dependência química e a gente quer controlar aquela situação. Pelo fato de a gente não conseguir controlar, isso nos causa aflição. Será que é este o caminho? E a gente fica clamando por justiça. Puxa, eu sofro tanto. Que injustiça é essa? Por que isso acontece comigo? E a gente chama por justiça. E a gente tem que refletir. O que é justiça para você? O que você pensa quando você pensa numa justiça? No Aurélio, o significado de justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Justiça é o cumprimento da lei. Então, a gente começa a perceber que as coisas que a gente tem, de fato, há uma justiça. Porque tudo que a gente tem, as nossas aflições, as nossas dores, a nossa vida, nós de alguma forma gerenciamos isso, nós criamos essa situação. E quando a gente fala de justiça, há uma diferença quando a gente quer justiça para a gente e quando a gente quer agir com justiça para o outro.
Pensem, vocês concordam? Será que acontece isso? Quando a gente exige a justiça para a gente é diferente? Quando a gente exige a justiça para alguém? Porque muitas vezes a justiça é o que nos convém. Diz uma lenda que tinha uma senhora que tinha 2 filhos pequenos, Mariazinha e Joãozinho. Então os meninos cresceram, fazia muito tempo que ela não via uma amiga dela. E aí eles cresceram, casaram, e aí ela encontrou com essa amiga, e essa amiga falou: fulana, como é que estão os seus filhos? Já faz mais de 30 anos que eu não vejo vocês. Aí ela: olha, meus filhos estão bem, né? A Mariazinha teve uma sorte assim espetacular. Casou com um rapaz trabalhador, que ama profundamente ela, dedicado à família. Olha, não deixa ela trabalhar. Tem muitos empregados em casa, a vida dele é trabalhar para dar presentes para ela, dar conforto para ela, e eles viajam muito. Muita sorte ela teve. Ela é uma princesa, tratada como uma princesa. Aí ela olha: poxa, que legal. E o menino? Ah, ele não teve a mesma sorte. Ele casou com uma mulher, olha, que não faz nada. Ele tem que trabalhar pra caramba. E assim, né, o dinheiro dele todo é para comprar joias, para pagar empregado, para pagar viagem. Ela é uma parasita, não faz nada. Percebe? Com justiça, muitas vezes, é o que convém, mesmo sendo o mesmo caso. Aí, já que a gente está sempre sendo juiz, porque a gente julga o tempo inteiro mesmo as nossas atitudes, a nossa convivência, o nosso lar, em todos os lugares a gente está fazendo um juízo de alguma coisa. Então, será que nós somos um bom juiz? Ou será que a justiça para a gente é o que nos convém? Então vamos ver esses itens. O Sócrates, ele falava que o juiz deve ter 4 características. Vamos ver quem. Cada um vai fazendo uma análise para ver se aplica a essas características. Então ele disse que o juiz tem que, olha só, tem que ouvir cortesmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente e decidir imparcialmente. Porque muitas vezes, quando a gente quer a justiça de alguma coisa, a justiça é muito maior do que o erro gerado. Por exemplo, a gente vê em mesas mediúnicas espíritos que às vezes ficam séculos, né, ali com aquela pessoa, com aquela família, clamando por justiça por um fato que aconteceu durante um dia ou um período. E aí começa a confundir o quê? Justiça com vingança. E a vingança, ela é insaciável. Ela vai o tempo inteiro. E aí, a gente abordou essas aflições, agora a justiça, e a gente sabe que no Evangelho tem um capítulo dos aflitos, e que tem um item de justiça das aflições, e a gente vai agora se questionando: será que nas mesmas aflições que eu sinto, aquelas que eu comecei a fazer uma tabelinha lá no início da nossa conversa, será que há justiça nessas dores, nessas aflições? Será que Deus está me castigando? Será que Deus castiga? É um castigo isso? Então, vamos fazer uma análise. Tem uma mãe e uma criança. Choveu. Tem uma árvore e uma mangueira imensa. A mangueira está com um pouco de limo. A criança está querendo subir na árvore. Aí a mãe olha, na sua experiência, e fala: olha, não sobe na árvore porque você pode escorregar e cair. E a criança ignora aquela lei da física, aquela experiência, e ela sobe e cai. Foi a mãe que castigou a criança. Passados 15 anos, descobre que a criança, a adolescente agora, tem um tumor na cabeça devido àquela queda que ele sofreu na infância. É a mãe que castigou? Não, absolutamente. Então, olha como tudo, as coisas que acontecem na nossa vida, ela tem uma origem exatamente no momento que a gente decide por elas, né? Então, a gente tem que fazer uma reflexão. Então, essa aflição que eu estou sentindo, esse momento que eu estou passando, essa dor que eu estou passando, a justiça nela,
alguma coisa diretamente ligada a ela com relação às minhas atitudes? O Divaldo uma vez falou que ele teve um problema de angina. E ele sabia que não estava na programação reencarnatória dele aquele problema. E ele conversou com a Joana de Ângeles e ela pediu para ele refletir. E ele foi fazer uma reflexão, e ele detectou a origem daquela angina. Na década de 60, que ele foi inclusive vítima de uma calúnia, mas que causou grande mágoa dele. E aquela doença que estava agora, surgindo agora, aquela mágoa, a sementezinha dela havia sido plantada lá atrás, naquela mágoa. Então a gente começa a perceber, e a medicina, a ciência hoje já fala para a gente, que muitas das nossas doenças são causadas pelos nossos sentimentos. Da mesma forma que o Emmanuel falou, que há muito mais doenças causadas pelo pensamento do que por vírus e bactérias. E a medicina também está comprovando isso para a gente, né? E aí a gente pode falar assim, poxa, mas eu não me lembro das coisas, né? O Divaldo fez essa meditação e conseguiu encontrar aí essa sementezinha. E uma vez eu li uma frase do seguinte: se você não abrir seu coração, o cirurgião abre. Isso ligado às mágoas, né? Então, como a gente não vai abrir o coração, vai chegar uma hora que alguém tem que abrir aquilo ali. E a gente pode falar, poxa, eu estou sofrendo, estou passando essa aflição e eu não sei de onde que ela nasceu, será que ela é dessa vida, será que ela é da vida passada? Eu não consigo me lembrar de nada. E muitas pessoas começam a buscar, a vasculhar as vidas passadas para tentar solucionar aflições dessa vida. É importante a terapia de vidas passadas? Sim, em casos sérios, em casos de transtornos, de pânico, em casos que há um acompanhamento médico sério, mas nunca por curiosidade, porque tem um motivo muito sério para haver esse esquecimento. Tem uma síndrome recente, inclusive saiu na revista Veja, de 2008, na revista Época, 2 de junho de 2008. A matéria é A Mulher que Não Esquece. Então, esse foi o primeiro caso, e eles começaram a andar pelo mundo e já detectaram as 3 casos. O nome dela é Gil. Ela não consegue esquecer de absolutamente nada desta vida. Então, ela diz o seguinte: ela se diz prisioneira de sua memória. Ela sabe que o presente se desenrola à sua frente, mas tem a sensação de viver sempre no passado. Palavras dela agora. Porque a maior parte das pessoas chamaria de dádiva, o fato de ela se lembrar de tudo, ela diz, eu chamo de fato. A minha vida inteira passa pela minha cabeça todo dia, e isso está me deixando louca. Qualquer pessoa que ela vê, uma palavra que ela escuta, ela lembra de tudo, de tudo. Então, a lembrança das coisas ruins e boas, mas a lembrança das coisas ruins fica martelando, fica passando um filme na cabeça dela o tempo inteiro. E ela está assim, enlouquecendo. Então tem uma junta, né, médica de vários centros de pesquisa, pesquisando essa síndrome, que é uma coisa assim nova. Então a gente começa a perceber a aflição dessa senhora apenas por esta vida. Avalie se a gente começar a acessar várias vidas, várias situações. O Mussolini, o Aldir uma vez comentou que ele teve uma reencarnação em Minas num corpo bastante limitado. Só que ele, espírito, sabia do passado dele, a história dele com o Mussolini. E como muitas pessoas sabiam que ali era a reencarnação do Mussolini, muitas pessoas iam lá por curiosidade para vê-lo. E aquilo para ele era uma expiação. Porque qual é a diferença de prova e expiação? Que a prova é removível, porque a gente usa o nosso livre-arbítrio. E a expiação é quando a gente tem que passar por ela. No caso, ele que nasceu com um corpo com deficiência, com limitações, mas ele, espírito, sabia sempre quem ele havia sido no passado. Então, está mostrando o tempo inteiro para a gente a importância do nosso esquecimento. Então,
Voltando à justiça, né, que é sempre algo que nos convém, e muitas vezes a gente quer a justiça, mas a vida nos pede perdão. As situações, as aflições são colocadas na nossa frente, a gente acha que há uma injustiça, a gente quer justiça, mas ali é uma grande oportunidade para a gente despertar para o perdão. Porque é isto, porque o perdão não é um acontecimento, o perdão ele é um processo. E esse processo se dá a partir da compreensão. E a gente só vai compreender quando a gente começa a analisar o que está acontecendo à nossa volta. É que a gente vai analisando, a gente vai compreendendo e esse processo ele vai concluindo. Porque seria muito fácil fazer um grande almoço, chamar os desafetos e falar, olha, a partir de hoje o perdão para todo mundo. Não rola. Eu já tentei fazer isso inclusive e não dá certo. Mas a partir do momento que você vai refletindo, vai vendo sobre outro ponto de vista daquela situação, você vai ter a capacidade de compreender, se perdoando e perdoando aquela situação. Porque perdoar não é esquecer. O fato já aconteceu, mas você vai compreender. E quando se compreende, se liberta completamente daquela aflição, daquela situação. E o perdão, ele já deixou de ser assunto religioso. Em 2003, em Atlanta, teve a primeira conferência sobre o perdão. Olha as universidades envolvidas, da Virgínia, Stanford, Duke e Michigan. São universidades de peso, são universidades que trabalham em campo com pesquisa. E essa conferência foi justamente para mostrar o resultado de uma pesquisa que foi feita no mundo afora, em várias classes sociais, sobre o perdão. Sabe quem teve essa ideia e quem buscou o patrocínio para tudo isso? Foi o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos e que ganhou o Prêmio Nobel em 2002. E ele falou o seguinte, as palavras dele: perdão e reconciliação não são atividades etéreas, espirituais ou de outro mundo. Elas têm a ver com o mundo real. Sem perdão, não há futuro. E o que o nosso mestre falou? Reconcilia-te com o teu inimigo o mais rápido possível. Porque sem perdão, não há futuro. A gente vai ficar sempre preso naquela situação, sempre algemado àquela situação que no fundo ela nos causa grande aflição e a gente às vezes não sabe por quê. Clama justiça de um lado, quando na verdade basta a gente praticar a compreensão para chegar ao perdão, para poder abrir o quê? As algemas. Estamos algemados àquela aflição. O Divaldo fala que às vezes as pessoas procuram ele, falam, Divaldo, eu queria muito que você tirasse meu obsessor. E ele pergunta, e eu coloco onde? Porque a gente quer se ver livre e fala, você quer ir comigo? Por quê? Quando há o obsessor ele é o quê? Um cobrador. E quando é que o cobrador vem bater na nossa porta? Quando nós devemos. Então só há cobrador quando há devedor. Na questão 913, Kardec aborda uma pergunta assim, muito interessante. Entre os vícios, qual se pode considerar o pior? Egoísmo é um vício. Olha que coisa interessante. Né? É um vício e dele deriva todo o mal. Por quê? Viciados em nós mesmos, nós nem admitimos que nós somos devedores. Eu devo, mas eu sou eu. Qual o problema? A justiça, eu quero justiça para mim. Qual o problema? Isso é o quê? É um vício que a gente está o tempo inteiro pensando na gente mesmo. Tem até um caso na mesa mediúnica, num dos livros do André Luiz, que tem uma senhora que é trabalhadora da casa espírita, tem um conhecimento, ela tem um problema nas pernas, dores nas pernas, e é chegado lá no determinado momento da mesa mediúnica que o obsessor dela incorpora e ele fala que aquelas dores nas pernas dela, que ele anda agarrado nas pernas dela.
Porque quando ele foi um escravo dela, ela foi uma senhora de engenho, ela não tratou muito ele. E aquilo ali ligou ele a ela, ele como cobrador dela. E ele só exigia o perdão. Mas o vício, o egoísmo, não deixou que ela apenas refletisse no erro e falasse perdão. E ela preferiu não falar isso por causa do vício. Percebe como o vício cega a gente? O alcoólatra, quando a gente fala disso, a gente se relaciona ao alcoolismo. Quando é que o alcoólatra deixa de ser alcoólatra? Quando a ficha cai. Quando ele diz, eu sou alcoólatra e eu quero mudar. E chega num determinado lugar e fala, me ajude, porque eu sei que sou alcoólatra e quero mudar. Enquanto ele não fizer esse trabalho, pode ser o mentor dele, pode Jesus chegar na frente dele e falar que ele é alcoólatra, que ele vai entrar por um vidro e vai sair por outro. Então, enquanto ele não ter a consciência de quem ele é, ele não consegue mudar. Por isso que a gente tem que ter a consciência da nossa aflição, por que a gente se sente aflito, em que momento a gente clama por justiça e o que é justiça para a gente. Aí a gente vai entender quem nós somos, como a gente está agindo. Aí a gente vai dizer, eu sou assim, eu quero mudar. Eu tenho mágoa, eu quero mudar. E na hora que a gente faz esse movimento, eu quero, todos os nossos amigos aparecem para ajudar a gente, fortalecendo a gente justamente para essa mudança. E aí a gente tem que fazer o movimento de começar a distinguir o bem do mal. Paulo falou exatamente assim, o mal que não quero, faço, o bem que quero, este não faço. Alguém já passou por esse conflito aqui? Eu acho que é muito comum para a gente, né? E na questão 630, o Kardec pergunta, como é que se pode distinguir o bem e o mal? Se ele pergunta, é porque não deve ser uma coisa muito fácil, não deve ser uma coisa muito óbvia distinguir isso. E por que a gente não distingue? Aparentemente, todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Mas se a gente sabe o que é o bem e o que é o mal, por que a gente fica nesse conflito que o Paulo ficou? E muitas vezes a gente faz o bem e faz o mal achando que está fazendo bem, e a gente faz uma confusão danada que gera as aflições na gente. Então, reflita. Você sabe distinguir o bem e o mal? Diz a lenda que um homem, né, foi para o interior. Ele tinha muito dinheiro e ele estava querendo comprar mais empresas, e ele foi lá no interior. E ele adorava briga de galo. Chegou lá na cidadezinha do interior, ele quis logo saber se tinha briga de galo na cidade. Descobriu que tinha uma clandestina e ele foi lá. Chegou lá, ficou olhando, aí tinha um matuto assim do lado, aí ele chegou para o matuto e falou, vem cá, aí já estavam os galos, né, para entrar na rinha. Aí ele falou para ele, vem cá, qual é o galo bom aí, que eu quero apostar alto. Aí o matuto falou, bom mesmo é o pretinho. Aí ele, é mesmo, é? Aí ele foi olhar, 50 mil reais, apostou no galo preto. Começou a rinha. Aí o galo preto e o vermelho. Menino, daqui a pouco, o galo vermelho subiu no galo preto, começou a picar, arrancou tudo quanto era pena, bico, unha, tudo, matou o galo preto. Aí ele virou para o matuto e falou, cara, eu perdi uma fortuna. Você não falou para mim que o galo preto era o bom? Então, o marvado é o outro. Percebe como a gente não sabe o que é bom e o que é mal? É o que nos convém. Para ele, o bom para ele era que gerasse dinheiro, não importasse se ia matar o outro ou não. Mas percebe, quando Kardec pergunta como é que a gente distingue um do outro, porque não é uma coisa fácil distinguir. Aí na questão 631, olha essa pergunta do Kardec. O homem tem por si mesmo meio de distinguir o bem do mal? A gente tem meios por nós mesmos? E olha a resposta. Sim. Quando crê em Deus
E de fato, olha só, de fato ele quer saber por que Deus me deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, isso significa que o nível de entendimento, de compreensão que nós temos, e a gente ficar sintonizado e ficar exigente com nós mesmos, nós vamos saber distinguir o bem do mal. E aí, outra pergunta do Kardec. E a pessoa pode se enganar no julgamento do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal? Porque às vezes a gente faz as coisas e fala, mas eu não sabia, olha, mas a minha intenção não foi essa. E a gente é tão danadinho que a gente mente pra gente mesmo. Se deixar, a gente enrola a gente o tempo inteiro. E aí a gente está viciando a nossa mente a enrolar a gente mesmo. E aí Jesus disse, o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles. Tudo está aí resumido, vós não vos enganareis. Então, olha, não há enganos. Mas se não há engano, se eu tenho inteligência e eu faço uma confusão danada, por quê? Porque há o quê? Distração. Apenas isso. Nós andamos de uma forma distraída, buscando a justiça da forma que nos convém. Então, essa distração é que a gente tem que começar agora a se ligar, ficar atento. Ninguém atravessa a rua distraído. Por quê? Porque a gente tem medo das consequências, porque as consequências são ali e vão ser muito dolorosas, vai ser muito rápido. E quando a gente, com relação ao bem ou mal, às vezes a gente não vê uma consequência a curto prazo, aí a gente vai ficando distraído. Porque no fundo, o que a gente quer? A gente quer o bem, a gente quer viver no bem, a gente quer paz, a gente quer felicidade. É isso que a gente quer. Mas a gente vive nesse conflito o tempo inteiro. O bem que eu quero, eu não consigo, e o mal que eu não quero. Então, para a gente não ficar mais distraído, vem a doutrina espírita, nos ajudando aqui, ao autoconhecimento. E para a gente se autoconhecer, a gente tem que parar e fazer uma listinha. O que está me afligindo? Por que de fato está me afligindo? É porque eu estou querendo controlar as coisas e as coisas estão saindo do meu controle? Porque isso é o vício do egoísmo. As coisas têm que ficar do jeito que fique muito bom para mim. Se sair desse meu controle, eu estou aflita. E se eu estou aflita, eu quero justiça. E a justiça tem que ser o que me convém. E a gente está o tempo inteiro nesse teatro, entra em reencarnação, sai em reencarnação, entra em outra, e a gente fica sendo fantoche de nós mesmos. Olha que coisa séria. E aí a doutrina espírita, que é um roteiro seguro para a nossa vida, que nos ajuda o tempo inteiro a nos mostrar o caminho certo. Não tem um assunto que a gente não procura no Evangelho, que a gente não obtenha resposta. Não tem um assunto. E a gente está sabendo que o nosso planeta está mudando, está em transição o tempo inteiro. E a gente está numa preocupação de deixar o planeta melhor para os nossos filhos, sem se preocupar em deixar filhos melhores para o nosso planeta, sem se preocupar que a gente vai voltar neste planeta. A gente está agindo muitas vezes sem se preocupar com isso. A gente toma atitudes sem se preocupar que a gente vai reencarnar e quem serão os nossos pais? Essa garotada que está aqui. Serão os nossos pais, nossos avós, nossos professores, os nossos dirigentes, e a gente não está preparando eles. Então a gente sabe do conhecimento da reencarnação, mas a gente não está vivenciando esse conhecimento. E o Leon Denis fala que na hora que a gente se conscientizar da reencarnação, a gente muda a rota da nossa vida. Porque por enquanto a gente tem a ciência, né? O conhecimento da reencarnação, mas a gente vive como se a gente não tivesse a consciência daquele fato. Porque quando a gente tem consciência de que se a gente atravessar a rua distraído, seremos atropelados, isso nós temos consciência. Então nós não fazemos isso em hipótese alguma, porque isso nós temos
consciência, não é só o conhecimento. Então percebe como a gente tem que começar a viver agora, mas com essa certeza da reencarnação, com a consciência da reencarnação, preparando o tempo dele. Tem um trechinho do texto, A Grande Transição, que é um texto grande, belíssimo, que foi a psicografia do Divaldo, está na internet. Se alguém colocar lá A Grande Transição, de Joana Bianchi, tem um texto que ela preparando, informando cada um de nós para essa transição do planeta. E ela diz assim: a melhor maneira de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. A responsabilidade é de cada um, não é apenas do governante, do presidente da Casa Espírita, das outras pessoas. Nosso. Se preocupe com o que lhe cabe, com a sua parte, com a sua atitude. Isto é que cada um deve fazer. Então, na questão 257, está escrito que os sofrimentos aqui da Terra são as consequências da nossa vontade. E se buscarmos as origens, constataremos que, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição e às suas paixões. Então, tudo que a gente lê, tudo que a gente estuda, vai e volta da gente, o tempo inteiro. Então, a responsabilidade é nossa. Agora, olha que maravilha a responsabilidade ser nossa. Não depende do vizinho, não depende do teu parente, do teu filho, não depende de ninguém. Então, a gente tem que começar a refletir mais seriamente sobre isso, diariamente sobre isso, sobre qual é o meu papel, o que de fato eu estou mudando, eu estou agindo diante de todo o conhecimento que eu já tenho. Porque nós já temos muito conhecimento. Quem estuda, quem assiste uma palestra que fala sobre o Evangelho dos Espíritos, já sabe bastante coisa. Então a gente tem que agora partir para campo, praticar, mudar e se impor uma disciplina onde as nossas ações sejam compatíveis com o que a gente está estudando, com o que a gente está meditando o tempo inteiro. Então, esse nosso movimento, quando a gente faz esse movimento de mudança, os nossos amigos espirituais estão sempre ao nosso lado querendo nos ajudar. Sempre. Mas a gente tem que fazer o esforço. O esforço de dar os passos são nossos. Quando a gente tem uma criança e a gente está incentivando ela a caminhar, a gente fica, vem, e ela vem dando os passinhos cambaleando, mas o esforço é dela. Ela cai e a gente fala, levanta e vem. Então, essa ideia que a gente tem que ter na nossa mente. Que Jesus, quando estava aqui com a gente, quando Jesus curou o cego, o que ele falou para o cego? Quando o cego foi curado e os judeus foram falar com ele, então, o que aconteceu com você? Ele falou, olha, eu só sei que eu era cego, ele me curou, mandou eu ir ao tanque, lavar, e eu fui, lavei e agora eu enxergo. A cura ali se estabeleceu, mas o esforço de se levantar e ir se lavar foi de quem? Ele. Quando Jesus fala, levanta-te e anda, quem teve que fazer o esforço de se levantar e andar foi o aleijado. Quando ele vai a Lázaro e fala o que? Lázaro, levanta-te e vem para fora. Então Lázaro teve que fazer o esforço de se levantar e ir para fora. E nós temos agora que fazer esse movimento de se levantar e ir para fora, ir para campo. Não é uma atitude fácil,
mas ela tem que ser consciente, porque nós estamos viciados no egoísmo, e aí aquele paralelo que a gente volta a fazer, quando o alcoólatra vence o vício, é quando ele se conscientiza de quem ele é. Isso não é para ninguém ficar deprimido, não. Começar a fazer uma reflexão e falar, ai meu Deus do céu, mas eu estou muito atrasado, o que é isso? Absolutamente. Isso aí é para nos dar força. Tipo, olha, agora eu sei quem eu sou, mas eu quero mudar. E aí os nossos amigos, todos, vão estar assim, de braços abertos para ajudar cada um de nós. E Jesus, ele nos dá a condição o tempo inteiro de melhorar, mas também o esforço ele cobra o tempo inteiro de cada um de nós. Que a nossa aflição, esse sentimento de dor, ele começa quando a gente começa a perguntar por que comigo? A gente começa a sofrer, não tem a menor dúvida. E o sofrimento, ele acaba, ele cessa quando a gente, mesmo diante da dor, da aflição, a gente se pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? Por quê? Se dá um sentido. Então a gente tem que dar um sentido para as coisas da nossa vida. Isso é que é importante. E às vezes a gente precisa enxergar a dor do outro, para aquilo chamar a atenção, a nossa atenção, para a nossa vida. Eu li um livro recentemente, e eu indico assim para vocês, porque é um livro assim, imperdível. Este livro é uma coisa, em busca de sentido, do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele até esteve no Brasil. Ele era psiquiatra, ele era professor de neurologia e psiquiatria. Ele trabalhou em Harvard, em Stanford, em Pittsburgh, em várias universidades de renome. E ele, com todo esse conhecimento psiquiátrico, com toda a experiência dele, ele ficou o tempo inteiro nos campos de concentração. Então, enquanto existiu o campo de concentração, ele esteve lá. E o que salvou ele, né, da morte prematura? Porque ele era médico. Então, pelo fato dele ser médico, ele sempre tinha uma alimentação a mais, um cuidado a mais, para ele poder tomar conta dos outros, para ele poder curar os outros. Então, assim que foi criado o campo de concentração, ele foi uma das primeiras levas do campo de concentração, e quando ele saiu, ele já escreveu 32 livros, mas esse foi o primeiro livro que ele escreveu assim que ele saiu do campo de concentração. Ele publicou 32 livros e ele esteve no Brasil em 1984, e ele desencarnou em 97. Este livro, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, todos devem ler. É imperdível. Imagine uma pessoa que tem todo o conhecimento psicológico, psiquiátrico, da mente humana, ficar tanto tempo dentro de vários campos de concentração, onde ali imperava o quê? A aflição, a dor, o mal e a injustiça. E tanto tempo lá dentro, ele conseguia enxergar um sentido para cada situação. Então, percebe? Quando a gente falou que o sofrimento começa, quando a gente começa a perguntar por que está acontecendo comigo, que injustiça a gente vai sofrer. E quando a gente se pergunta, para que está acontecendo isso comigo? O que eu tenho que aprender? A gente busca um sentido para aquilo ali. Quando a gente encontra um sentido, automaticamente tem resignação. Ele não é espírita, ele é judeu, mas ele dá lições assim maravilhosas, porque muitas vezes a gente acha, a gente se julga que vive num mundo que está mudado, que é um mundo muito violento, que as coisas hoje não são como antigamente. Minha mãe tem 90 anos, ela detesta essa frase, no meu tempo era melhor. Ela fala que conversa que meu tempo era melhor, todo mundo morria cedo, era cheio de problemas, os irmãos dela todos morreram antes de ter medicamentos, e ela usa um medicamento que ela, todos os dias, ela fala, eu agradeço muito, porque teve pessoas que foram para laboratórios,
ficaram horas descobrindo esse medicamento, um medicamento para os olhos, e os irmãos delas perderam a visão. E ela não perdeu. Por quê? Porque o remédio chegou a tempo para ela. Então ela adora. E muitas pessoas às vezes falam, mas é porque antigamente os vizinhos ficavam na calçada conversando, e ela fala assim, todos falando mal dos outros. E quando a gente não sabia se era verdade, a gente inventava assim mesmo, entendeu? Porque tem que ter a sua boca. Então, o tempo é agora. O mundo está muito bom. É tecnologia, é medicina, transplante, muitas coisas facilitando a nossa vida. Minha mãe fala que para fazer um bolo, ela leva 2, 3 dias. Ela tem um livro da Dona Benta, e o bolo, assim, 18 ovos. É uma coisa absurda, sabe? E hoje, olha que facilidade. Exatamente. Então, é uma facilidade. Então, o mundo está muito bom, sim. E aí, ele começa a falar, o Franklin, que os maiores exemplos do mal foram a Inquisição e o Holocausto. E aí ele faz um questionamento nesse livro dele. Ele fala para o leitor, você acha que o meio é fator determinante na nossa conduta? Que a gente às vezes tem uma conduta e a gente fala, mas o mundo está assim. Mas o fulano é assim, o meio que eu convivo é assim. Então, pense, você acha que o meio é fator determinante na nossa conduta? E quando ele fala isso, ele faz uma abordagem sobre o bem. E ele diz que o bem é dividido em 4 tipos. O bem individual, o bem de grupo, o bem religioso e o bem filosófico. Aí ele diz que o bem individual é quando você pensa assim, eu faço o bem porque é bom para mim. Eu faço o bem para ele porque eu sei que ele tem alguma coisa que pode me dar de volta e o bem que eu estou fazendo, ele, de alguma maneira, vai ser bom para mim. Eu vou tirar uma vantagem disso. O bem de grupo, ou o bem político, é o bem que você faz para o grupo para o qual você pertence e que de alguma forma aquilo reverte para você. O bem religioso é quando você faz o bem porque Deus quer. Você tem um certo receio de não fazer o bem e ser castigado. Então Deus quer que eu faça isso, então eu vou lá e faço. E o bem filosófico é quando você se conscientiza do bem pelo bem. Você faz o bem pelo bem. Aí ele diz que o bem, o individual, você vê no eu, o bem grupo, você vê o nós, o bem religioso, você vê o todos nós, e o bem filosófico, você vê o além de nós. Que é isso que a doutrina espírita chama para a gente quando fala fora da caridade não há salvação. Porque você está vendo além de você. Quando você frequenta a casa espírita, que você busca ajudar não só as pessoas que estão aqui precisando de ajuda material, mas como precisando de uma palavra amiga, de um apoio emocional, os espíritos precisando de esclarecimento. Então você está buscando o quê? A sua família espiritual. Você está vendo o além de nós. E aí ele começa a fazer uma análise psicológica do tempo que ele ficou lá, e ele vai analisando algumas situações que ele viveu. E ele vai contando os casos e vai analisando cada caso. Então ele diz, ele quer provar que o meio não é fator determinante para a sua conduta, mesmo dentro daquele caos que ele estava ali. Então ele diz que havia judeus que pediam a posição de carrasco. Isso a gente até vê em alguns filmes, como aquele A Lista de Schindler. Alguns judeus que se colocavam naquela posição e que eram carrascos deles mesmos. Como na época da escravidão, muitos negros eram os capatazes e eram os carrascos dos próprios negros. E aí ele dizia também, ele falou também, e que havia muitos judeus que mesmo na posição de prisioneiro era cruel com o que estava ao lado e era indiferente com a dor do outro. Como também havia os nazistas, os
alemães que estavam ali, tinha alguns que eram cruéis, mas tinha bondosos também. E ele vai fazendo essa abordagem. E aí a gente vê que no ano passado, o Papa Bento XVI, ele esteve em Auschwitz, né? E ele fez uma pergunta que inclusive foi capa de jornal, foi capa de revista. Ele questionou onde é que estava Deus nesse momento. E eu pergunto para vocês, onde é que estava Deus naquele momento? Mas o Viktor Frankl ele responde, Deus estava atuando lá dentro, pela mão dos bondosos, pelo olhar das pessoas que estavam ali, mesmo sendo nazista, mesmo sendo daquele partido político, mas ele estava ali dando um olhar para alguns daqueles. Então Deus também estava ali o tempo inteiro atuando, porque o negro não é fator determinante. Então Deus vai estar sempre com a gente, na hora que a gente se propuser a agir no bem, mesmo dentro do caos. E ele fala as palavras do Viktor Frankl. Não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área dos prisioneiros, de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali uma lasca de pão. Cenas assim, mesmo que tenham sido poucas, não deixou de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude do bem frente às condições dadas. Porque muitas vezes nós vivemos nossa aflição e ficamos paralisados. Ah, não posso ajudar ninguém, olha só a minha dor, estou muito aflita. E a gente tem que ler um livro desse para a gente poder começar a quebrar a nossa casquinha. E aí, quando ele faz a abordagem dos 4 tipos de bem, esse bem, o bem filosófico, né, que é o além de nós, ele fala que dentro lá dos campos tinha os grupos, né? Então as pessoas se reuniam ou por família, ou por lugares, por bairro. Os amigos iam se agrupando e muitas vezes um grupo ficava rival do outro, porque às vezes roubava a ração do outro grupo. Então tinha dentro uma rivalidade e uma divisão. E o cozinheiro, que geralmente era também judeu, da mesma forma que ele era médico, ele buscava fazer tratar todos iguais, mesmo os que não eram conterrâneos dele, do mesmo lugar dele. E ele falou que chamou muita atenção dele um cozinheiro. Esse cozinheiro fazia a comida e quando ele ia distribuir, porque ele fazia a comida e distribuía, e a comida era apenas uma sopa muito rala de batata, com alguns pedaços de batata. E ele chegou nesse campo novo, né, de concentração, e já estava, porque tinha muitas pessoas que estavam de fora, então ele foi levado para lá. E ele percebeu que esse cozinheiro, ele baixava a cabeça, não olhava para quem passava, pegava a cumbuca, enchia de sopa e entregava. E não levantava os olhos. E ele, muito atento, aponta todo o comportamento, ele o tempo inteiro estava atento. E chamou a atenção, depois ele descobriu. Por quê? Nos outros campos que ele havia passado, o cozinheiro beneficiava quem? Os seus familiares, os seus amigos, botando mais pedaços de batata dentro da caneca das pessoas que ele conhecia. Ele fazia o bem do grupo, o bem político, né, de todos nós, né? Ele beneficiava aquelas pessoas que estavam no grupo dele. E ele menciona esse cozinheiro como fazendo um bem filosófico, o além de nós. Apesar desse cozinheiro ter familiares lá dentro, ele fazia a sopa de uma forma que todos levavam a mesma quantidade de pedacinhos de batata. Ele não queria saber se era o filho dele, se era de uma outra região, se era um parente dele. Ele baixava a cabeça e fazia exatamente isso. E aí ele fala, o cozinheiro judeu, ele era o único que não olhava para a pessoa que ele estendia o prato. Era o único que distribuía a sopa por igual, sem olhar a quem, sem dar preferência a seus amigos pessoais ou a seus conterrâneos. Quem é que ensinou isso para a gente? Fazer o bem, se olhar a quem? O nosso Mestre Jesus.
mesmo dentro daquela aflição, daquela dor, daquele caos, ele estava agindo, fazendo o bem, sem olhar a quem. E aí ele começou a perceber que também havia muitos que estavam agindo exatamente repetindo os padrões dos seus catástrofes. E aí acabou a guerra e tal, e assim que ele ficou livre, imediatamente ele escreveu esse livro, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E muitas pessoas criticaram porque ele escreveu em alemão. E uma mulher escreveu para ele e falou: como você escreve isso em alemão se era a língua do Hitler? E ele virou para ele e falou assim: mas como você tem coragem de usar faca depois de tantos assassinatos cometidos com faca? Percebe? Como a gente não pode associar as coisas, porque às vezes a gente vai num local, ou não é bem atendido, ou acontece alguma coisa e a gente fecha o pacote inteiro. Olha, naquele lugar as pessoas são muito ríspidas. Mas, vem cá, todas as pessoas foram ríspidas com você? Ah, não, eu cheguei a atender que foi assim. Mostrando o que pra gente? Que a gente tem que fazer uma avaliação de cada vez. Pra gente começar a se conhecer. Então, ele encerra esse livro, né, falando assim: ficamos conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração humana antes de nós. O que é, então, um ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmaras de gás. Mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás ereto, com uma oração dos lábios. E aí, a gente tem que dar uma parada para a gente pensar naquela listinha que a gente fez no começo da palestra sobre quais são as nossas aflições, o porquê delas, será que há justiça nelas, como é que eu estou agindo, quais são as minhas escolhas, o que eu tenho a ver com isso. E o programa de mudança, mas sempre com oração nos lábios. Porque na hora que a gente se propõe a orar, a pedir ajuda e fazer o movimento de se levantar e andar, os nossos amigos estão todos nos fortalecendo. Que a gente saia daqui com essa mensagem assim, muito firme no nosso pensamento, de mudança, de querer mudar, de pedir ajuda, e que essas orações dos nossos lábios a gente clame não por justiça, mas por coragem. Senhor, me dá coragem para eu compreender a mim mesmo, me dá coragem para eu me enxergar e coragem para eu mudar. Então, ao invés de a gente ficar perguntando: Senhor, por que isso comigo? Vamos perguntar a Ele: o que eu devo aprender? E me dá coragem para seguir adiante. Muita paz para todos nós.